Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa Obsessão e Desobsessão, o estudo do livro de Sueli Caldas Schubert. E hoje, com a nossa equipe completa, vamos começar a estudar o capítulo 19, o valor da prece. Vamos dar então as boas-vindas a todos os nossos participantes. Seja bem-vindo, Antônio Roberto. Muito obrigado. É um prazer estar de volta. Prazer todo nosso em receber você aqui novamente. Bem-vinda, Abe, a nossa voz, o nosso eco. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso, amiga. Seja bem-vinda, Alê, nossa companheira, parceira. Gratidão, né? Para toda semana aí, mais um aprendizado. Assim seja. E seja bem-vindo também, João, nosso idealizador, diretor do nosso programa. Muito obrigado de ter vocês no programa, né? Estamos juntos aprendendo. Obrigado. Não é nosso, assim seja. Então, vamos lá. Hoje, antes de começar o capítulo 19, nós vamos sugerir o livro O Cavaleiro de Nuyer. Falei certo, Beto? É isso mesmo? Quase. Quase. Vou deixar para você falar, então, o livro de Ivone A. Pereira, pelo Espírito Charles, dando aí uma síntese. Vai lá, Beto, fala para nós, por favor. O mais importante é o conteúdo, né? Então, né, o Cavaleiro de Numier, ele faz parte da famosa trilogia de Ivone Pereira. São 3 livros. O primeiro é Nas Voragens do Pecado, o segundo, Cavaleiro de Numier, e o terceiro, Drama da Bretanha. Mas o livro Cavaleiro de Numier, ele não depende de uma leitura prévia. Você não precisa ter lido As Voragens do Pecado, nem precisa ler o Drama da Bretanha. Ele é um livro que traz uma história completa. Ele vai trazer, né, as reencarnações das mesmas personagens do primeiro livro. E a gente tem aqui 3 personagens principais: o Henri de Numier, a Berthe de Somerville e Luiz de Stainsburg. Esses 3 personagens, eles formam um triângulo. Eles são personagens que vêm peregrinando já de outras encarnações, né? E eles vão reencarnar novamente no terceiro livro, o Drama da Bretanha. E esse livro, ele trata, né? Ele se passa no século XVII, na região da Flandres, e ele trata, né, de muitas questões referentes à dor, o arrependimento, a própria reeducação moral que os espíritos passam, né? Seja durante a reencarnação e até após a reencarnação no plano espiritual, né? A gente tem uma continuação, né, da história no plano espiritual. O Espírito Charles, ele é o autor da narrativa e ele fala muito sobre várias questões. Uma questão central é o suicídio, né? Sem querer trazer aqui spoiler, né? Um dos nossos personagens vai passar por essa experiência e ela vai ser narrada com cores muito fortes, né? E nós teremos a oportunidade de acompanhar, né? O que acontece, né? Essa porta falsa do suicídio, essa questão que às vezes, né, atrai as pessoas em profundas dificuldades e desespero e que não resolve as dores, pelo contrário, né, só aumenta as dores. Então, essa é uma questão muito mencionada. E a doutrina espírita, como em todos os livros de Ivone, ela é bastante presente nesse também. Ela tem muita cuidado com isso, né? Ela é uma médium, né? Que é bastante fiel, né? Aos ditados que são trazidos a ela, e seus orientadores são muito rigorosos em relação
a questão da doutrina espírita. E, enfim, né? É um livro que traz muita, como toda a doutrina espírita, traz muito conhecimento, mas também traz muita esperança, né? Muito consolo, né? Mostrando para nós que cada encarnação é uma oportunidade muito preciosa de aprendizado, de redenção, né? Mostra como a fé transforma a vida das pessoas, pode transformar. E também mostra que o espírito, né, ele pode se reerguer mesmo após os erros mais profundos, sempre é tempo de voltar para o caminho, reencontrar a paz, refazer dos seus maus caminhos. É uma leitura muito interessante, uma história envolvente, uma história que traz para nós também muito conhecimento dentro da doutrina espírita. Recomendo a todos, é um excelente livro. Muito obrigada. Eu fiquei curiosa, não conheço, vou lê-lo. Depois te conto. Vai gostar, com certeza. Tomara, que bom. Eu tenho certeza que eu vou sim. Ivone é maravilhosa, sempre arrasa. Então, vamos lá, começando o capítulo 19, abrindo espaço para a nossa querida Abby, para a sua voz aveludada, para a gente entrar no conteúdo de hoje. O espaço é todo seu, Abby. Pode colocar para ela, meninos, por favor, o texto. Ela vai ler ao vivo para a gente. Vou só ajustar aqui um pouquinho. Vamos lá. Capítulo 19. O valor da prece. Do livro Obsessão e Desobsessão, segunda parte, a terapêutica espírita. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. De A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, item 46. Cumpre-nos conscientizar o paciente, sob os cuidados da equipe da desobsessão, da importância da prece no seu tratamento. Não raro, as pessoas interessadas, diretamente ligadas ao obsediado e até ele mesmo, acreditam que as preces devem ser feitas no centro espírita, pelo seu presidente, pelos médiuns, pelos integrantes dos trabalhos, enfim, por todos, menos por eles próprios. Muitos se julgam incapazes de orar ou acham que suas preces não têm a eficácia que almejam, entregando essa responsabilidade àqueles que, no seu modo de entender, estão mais bem qualificados. Essas pessoas não têm o hábito da oração, não acostumaram a elevar o pensamento a Deus e acham difícil concentrar-se, ainda que por breves minutos, para suplicar ou agradecer as bênçãos do Pai do céu. Ou foram habituadas às preces decoradas, que consistem num simples balbuciar de palavras que não brotam do coração. Falam, suplicam maquinalmente e têm longe o pensamento. Quando não clamam favores absurdos que atendem apenas às coisas materiais ou a interesses que nem sempre representam o melhor. Outros acomodaram-se pelo costume tradicional de encomendar orações a terceiros, consoante suas práticas religiosas. Eu volto com vocês, meus amigos. Muito obrigado, Ábia. Gratidão. E agora a gente abre aí a primeira dúvida do dia. Vou direcionar para você, Ale, né? Primeiras mulheres. Tá bom? Então, vamos lá. Como o Espiritismo orienta o ser humano quanto ao verdadeiro sentido da oração? O Espiritismo, como a escola de fé raciocinada, ele ensina que a oração é um ato de elevação ao pensamento a Deus. Porque por meio dele o ser humano se liga às forças superiores do bem. Não apenas, como o texto diz, né?
não trata apenas de repetir palavras, mas de comunicar-se sinceramente com o Criador e com os planos superiores também, trazendo sentimentos de fé, humildade, gratidão. É um meio de fortalecer o espírito, aproximar de Deus, atrair boas influências, vai promover a própria transformação moral, ou seja, né, a autoeducação moral. Mesmo que a situação, às vezes, ela não vai mudar de imediato, mas quem ora, ela recebe força, né, interior, ela recebe coragem e serenidade para enfrentar as dificuldades. É como se a oração ela fosse um remédio moral, que acalma, ela orienta, ela sustenta o orante nas dificuldades. Então, pela oração, nós também aprendemos a agradecer, a perdoar, a compreender melhor as provas da vida, porque às vezes a gente pensa que é só pedir, pedir em momentos difíceis, mas principalmente agradecer e pedir para passar pelas provas com mais serenidade, mais sabedoria, né? Então, e para ajudar também, porque com a oração nós vamos ser ajudados também a resistir às más influências. Então, ela ajuda a melhorar moralmente, nos tornando mais equilibrados, mais bondosos, porque ela atrai os espíritos bons, que vai nos inspirar os bons pensamentos. Tanto que a hora que você faz uma oração com fé, você espera um pouco, você sente, não vai vir às vezes uma resposta pronta, mas você sente, vem uma pessoa fala algo, ou vem uma inspiração, dá uma saída, ou então pelo menos um acalento, aquele momento que você está passando, né? Então ela nos convida à reflexão. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, intitulado Pede e Obtereis, o capítulo inteiro fala de oração, inteiro. Então eu até convido as pessoas que estão nos assistindo, né? Se não tiver lido não, estudado esse capítulo, que ele não deve nem ser só lido, estudado. Já faça isso, porque vai ser importantíssimo. Então, Deus, ele sempre ouve as nossas orações, mas ele vai responder conforme a necessidade que nós temos, porque nós precisamos passar por coisas para evoluir. Então, não necessariamente o que nós pedimos, nós vamos ser atendidos de imediato, mas como eu disse acima aí, nós vamos receber os subsídios para conseguir passar por aquele momento. Então, não podemos pedir para anular as leis naturais, porque tem coisas que nós precisamos passar. E não é por castigo, é por necessidade, é uma programação que nós fizemos, é uma necessidade para a nossa evolução. Então, faz parte do nosso planejamento reencarnatório, né? Então, nós temos que pedir força, amparo, sabedoria, coragem, para passar e direcionar aquele momento difícil. É isso. Muito bom, muito obrigada. Você me lembrou um podcast que eu estava assistindo outro dia, tem poucos dias, tem uns 2 dias, que é um neurocientista, e ele estava explicando que eles não conseguem provar a existência de Deus, mas eles conseguem provar o resultado da oração no cérebro de quem acredita em Deus. Ele diz que a cada estudo que eles fazem, a surpresa é cada vez maior, né? Que pacientes que têm fé, eles se recuperam mais rápido, eles não apresentam quadro de ansiedade, os quadros de depressão, eles se recuperam mais rápido. Então, a ciência ainda não consegue provar a existência de Deus, mas já prova aí o resultado da fé na existência dele, né? Realmente a oração, ela é uma magia, digamos assim, de tão Ferramenta sublime, poderosa, né? de tão poderosa. João, você deseja complementar a fala da Alessandra? Nossa, a Alessandra falou muito, muito bem, né? Aí a questão é, como o Espiritismo orienta o ser humano quanto ao verdadeiro sentido da oração?
A oração é uma emissão vibratória da alma. É um diálogo com Deus. Você fala, Deus ouve. Deus fala, você ouve. Ah, mas como Deus fala? Fala. Você vai ouvir que você vai perceber, né, na beleza da natureza, na beleza da vida, Ele falando com você, né. Então, o sentido da oração, né, nós temos uma gravação na nossa casa, que a gente coloca no ar às quartas e aos domingos, né. Não, quinta e domingo, quinta e segunda, né, e que trata só da oração, na voz da nossa querida Ábia Martins, né, tratando só da oração. Então a oração é levar o pensamento, sintonia com os espíritos benfeitores. Purificar sentimento, você vai cultivar a humildade, a gratidão e o amor. Fortalecer sua vontade. Como vai te fortalecer a vontade? Te ajudando a resistir às tentações e às influências negativas. Então você precisa ter vontade para isso, senão você não consegue. E você vai criar um campo de proteção fluídica ao seu redor contra, né, entidades que vai te perturbar, né, que vai alterar seu psique. Então, seu estado psíquico vai ser alterado. Então, ela te protege, a oração. E lá, igual ela falou no evangelho, né, a prece é um ato de fé e de confiança. Fé e confiança. Você tem que fazer a prece com fé e confiando. É isso. E eu estava me lembrando, na hora que ele nós falamos, né? Quando ele diz cria esse campo, né? De proteção. Como nós fazemos o culto do Evangelho no lar. Pela oração em conjunto, nós estamos fortalecendo a cúpula protetora da nossa casa, criando esse campo de proteção para a nossa casa. Muito bem, é isso. Verdade, né? Um escudo magnético que protege a todos nós, não só na casa, mas todos os trabalhadores, onde quer que estejamos, em qualquer circunstância. A espiritualidade realiza trabalhos assim que não dá para descrever. Voltando para o texto, então, abrindo espaço mais uma vez para a nossa querida Ábia Martins. O espaço é todo seu, amiga. Vamos lá. O Espiritismo, como verdadeira escola de fé, veio ensinar tudo isto ao ser humano. Veio para relembrar as lições primeiras que o homem olvidou, aquelas mais simples e puras, até as mais altas noções que envolvem os problemas do ser, que falam da sua anterioridade ao berço e da sua continuidade como imortal que é. A doutrina espírita apresenta-se assim à humanidade, como o curso mais completo de conhecimentos de que se tem notícia, onde nos matriculamos nas primeiras letras e gradativamente nos encaminhamos à Universidade do Espírito. Um curso que não tem fim, um curso para todo o sempre, que prossegue com o ser na eternidade que lhe é inerente, por representar a evolução. Aprender a orar. Noções de como conversar com o amigo divino. Lições de como se entregar a ele pela prece nascida do sentimento mais puro. Isto também é tarefa que nos cabe desincumbir junto a esses irmãos carentes de entendimento. Falar da importância e do valor da oração. Levar as pessoas a entender que elas têm capacidade e possuem recursos interiores que, se acionados, lhes possibilitarão a sintonia com o alto.
você. Obrigada, amiga. E agora a gente vai levantar aí a segunda dúvida do dia. Eu vou levantar para você, João, que já foi um assunto que você entrou assim devagarzinho, já comentou na primeira dúvida, então vamos continuar com o João. De que maneira a oração auxilia no processo de evolução espiritual do homem, João? De que maneira a oração vai me auxiliar no meu crescimento espiritual? Primeiro, né, a oração ela é sempre um instrumento de transformação interior. Ela te transformando, né, ela vai te elevar espiritualmente, vai ter uma evolução espiritual, porque ela é um instrumento transformador, né. Ela promove seu autoconhecimento, né, porque quando você ora, seu espírito reflete nas suas atitudes, então você vai, né, fazer uma autoanálise, não é isso? Desperta as virtudes na prece: paciência, resignação, esperança, compaixão, fraternidade, né. Ela vai despertando as virtudes. Ela rompe a sua sintonia com o mal. Já pensou? A prece, ela te rompe a sua sintonia com aqueles espíritos que não são tão bons, né. Durante a prece, pelo menos, você está livre, né. Ela atrai a inspiração superior, os bons espíritos são atraídos. E ela reforma o seu compromisso de forma íntima, porque a oração ela tem que vir acompanhada de mudança de atitude. Não adianta você somente orar. Orar com ação. Então tem que mudar de atitude. Porque você só pedir ou agradecer ou louvar e não fizer nada de bom, não adiantou nada. São palavras mortas. Então, a oração ela tem que vir sempre acompanhada de mudança de procedimento. Você fez a oração hoje de manhã, durante o dia você tem que ficar um pouco melhor que você foi ontem. Então, é um processo de evolução espiritual do homem, né, porque a conexão com os seres superiores, né, os espíritos superiores, né. Eu não sou muito eu digo que quando você ora a Deus, mas você é atendido pelos espíritos superiores, né. Porque Deus ele não vem atender você, ele tem os seus representantes, né, no universo, né, que em seu nome, nos ajudam, tá certo? Então, desde que essa ajuda ela não fira as leis de Deus que são imutáveis e eternas, né, desde que ela não seja derrogada com seus pedidos, os espíritos superiores vão lhe atender, caso você mereça, né, caso seja bom para você e que você tenha fé. Então, Sueli, lá no nosso capítulo aí, ela destaca nesse que nós lemos aí, que a menina leu, que a prece é uma ferramenta terapêutica, capaz de atuar no corpo espiritual, mental e no ambiente físico. Palavras da Sueli Caldas Schubert. É isso. Muito bom, muito obrigada. Beth, você deseja complementar a fala do João? Olha, é difícil, né? O João sempre fala tudo. Mas, enfim, né? Interessante, né? É, da gente verificar, né? Como foi dito aí na primeira questão, na segunda também foi mencionado, né? A prece como essa ligação, né? Essa estrada que se abre, né, entre nós e o plano superior, espiritual superior.
E isso muda a sintonia, isso aumenta a nossa comunhão, né, íntima com a divindade, aumenta a possibilidade de você receber orientação, sabedoria, suporte, inspiração. Tudo isso favorece a própria mudança interna, a reforma íntima. E é como se fosse uma lição constante, bem lembrado pelo João, né? Oração, que são só fórmulas vazias, ela não vai sair do teto da nossa casa. Né? O que interessa aqui não são as palavras, mas é o fundo. Como a gente está falando de ligação com a divindade ou com os mensageiros da divindade de Deus, né? A gente está falando de um grau de ligação muito elevado. Não é por palavras, é por sentimento, é por aquilo que a gente tem no coração. Então, não são palavras bonitas, né? Não é a forma, é o fundo. Não são palavras mágicas ou cerimônias, nada disso. Né? A gente, né, tem todas essas questões, né? Mas é aquela palavra, é aquele sentimento interno, né? De sinceridade, de amor que está aqui dentro, acompanhado do trabalho, como o João lembrou, né? Também é preciso que a gente também haja, né? Não só, né, tenha esse instrumento maravilhoso, mas é preciso também utilizá-lo. É isso. Complementando, né? Primeiro, falar da obsessão, né? Lá, quando começou o capítulo que a menina leu, ela deu: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos, o obsessor, né? Então a prece nos protege. Mas quando a gente fala em prece, é tão difícil você entender a prece. O Beto falou certinho, a prece não é a palavra. Assim, o cara que é mudo, ele estava ferrado, né? A prece não é a palavra. Nós podemos fazer prece diuturnamente. Quando você atende uma pessoa, você está fazendo uma prece. Quando você ajuda alguém, você está fazendo uma prece. Quando você respeita o seu pai, a sua mãe, você está fazendo uma prece. Porque a prece são as suas ações. O que é que agrada a Deus? As suas palavras, você louvar a Deus, pedir, agradecer, ou você fazer? O que mais agrada a Deus? As suas palavras ou as suas ações durante o dia? Então, nós estamos vivendo constantemente em prece, porque as nossas ações são uma prece. O nosso silêncio é uma prece. Então, as palavras, elas voam ao vento. O vento as carrega e elas se perdem no infinito. O que fica são suas ações. É isso. Se você me permite, me veio à cabeça uma passagem. Você me permite. Vai lá, amiga, fica à vontade. Quando fala assim, né? Recolhe em seu quarto para fazer a oração. Às vezes ainda pode ter aquele pensamento daquele espaço físico, né? Então eu tenho que ir lá para o meu quarto. Mas é um convite interior, de recolhimento interior. É você entrar em você. É você afastar das influências externas, das distrações, das vaidades, das preocupações materiais, para entrar em contato com o seu próprio íntimo. É onde habita a presença divina, né? Então, é um convite ao silêncio da alma. É tão profunda a prece, né? Que é um convite ao seu autoconhecimento, à comunhão íntima com Deus.
Então, é um ato de conhecer-se a si mesmo. Só isso mesmo. Me veio essa passagem na cabeça. Só isso tudo, né? Só isso tudo mesmo. Muito obrigada, amiga. Sempre que quiser, o espaço é seu, tá? E agora a gente volta para a última parte do texto, abrindo espaço mais uma vez para a nossa querida Ábia. O espaço é todo seu, Ábia. Vamos lá. Há aqueles, pois, que estiverem em condições de compreender isso, que tais explicações sejam dadas, para que desenvolvam, pelo próprio esforço, as suas potencialidades. Não lhes neguemos, porém, a nossa cooperação, visto que seria faltar com a caridade, consoante o que nos aconselha o apóstolo Tiago. Orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa pelo muito pode em seus efeitos. Orar em benefício dos nossos irmãos que passam por provações e que nos solicitam preces é um dever de solidariedade e amor. Orientemos as pessoas que nos solicitarem preces para que no mesmo dia e horário da reunião, em seus lares, façam a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e, em seguida, que orem também, explicando-lhes que esse proceder lhes propiciará a sintonização com os benfeitores espirituais, colocando-os em posição de receptividade. Esse procedimento, a par de incentivá-los a orarem com regularidade, leva-os a assumirem gradativamente a parte que lhes compete no tratamento e tem produzido excelentes resultados, conforme depoimento espontâneo dos próprios interessados. Com vocês. Obrigada. Voltando então com os nossos participantes, vamos levantar a última dúvida do dia e vou direcionar para você, Beto, que não respondeu nenhuma dúvida ainda, só fez a nossa síntese, né? Mas vamos lá, já complementou muita coisa também. Última dúvida do dia: qual deve ser a atitude dos trabalhadores espíritas diante daqueles que pedem preces? Olha só, né? O trabalhador espírita, né? Como a gente viu lá no comecinho ainda, né? Falando sobre as questões das orações, muita gente acredita que terceirizar a oração é importante, que não sabe orar e tal, etc. Mas considerando essa questão, né, nós, como trabalhadores espíritas, devemos sempre lembrar que orar é um dever, né, um dever de amor, de caridade, de solidariedade. Aí é tão bonito, né, quando ele lembra do apóstolo Tiago, né, na carta de Tiago, né, que ele fala que orai um pelos outros, né. Isso é uma lição de muito cuidado, de muito amor entre nós, as pessoas, né, os verdadeiros cristãos, porque a oração também tem essa característica de cuidado, de socorro. Ela é uma atitude de acolhimento, a oração, né? Quando se ora por alguém, se você é uma atitude de acolhimento, de respeito, é você ter empatia com o outro, né? Você se colocar no lugar do outro, sentir a dor que ele sente, compreender a sua dor, sua angústia, sua necessidade. É desenvolver essa compaixão verdadeira, genuína, amorosa, em outras palavras, né? Pura caridade. Né? Orar pelos outros é pura caridade. Oferecer uma prece sincera, essa escuta atenta do coração. Né? É importante que a gente tenha esse retorno amoroso, né, da prece pela outra pessoa. A gente também pode ajudá-la a também orar, a gente pode orar junto,
fazer uma prece junto. Incentivá-la também a fazer a prece sozinha, desmistificar essas questões, que é preciso palavras bonitas, que é preciso conhecimento. A gente só precisa ter um coração para falar com o nosso Pai. E todo mundo tem um coração, não é? Então, essa irradiação que sai nas preces, né, desses bons pensamentos, de boas energias, também é muito salutar, é benéfico, é terapêutico para a pessoa que passa por uma situação de dor. Enfim, né? Ajuda a fortalecer a fé. Pode ser também um momento de orientação e de sabedoria para aquela pessoa que a espiritualidade amiga vai trazer até ela. A literatura espírita é cheia de exemplos de pessoas que fazem preces intercessórias por outras, né? De pessoas que têm muito merecimento e que pedem, né, com muito carinho, com muito amor, e a espiritualidade se toca com aquele pedido amoroso, e, enfim. Então, é importante, né, que a gente dê esse gesto, que a gente ofereça esse gesto de carinho, de amor para os nossos irmãos que nos pedem uma oração. E também com muito carinho, com muito amor, que a gente também ore com eles e ensine eles também a fazerem suas próprias orações. Porque, como a gente viu lá na primeira questão, a oração é uma terapêutica por excelência para tudo, inclusive para o processo desobsessivo, que é o foco do nosso estudo aqui. Então, é importante que a pessoa participe também do seu processo de cura. É isso. Muito linda sua fala, amigo. Quase uma oração mesmo. Gratidão, muito linda sua fala. Ale, você deseja complementar a fala do Beto? Essa equipe é maravilhosa, né? Está sempre muito bem preparada, né? Os termos para o estudo, é muito lindo. Então, assim, quando alguém pede uma oração, uma prece, é porque ela está em sofrimento, num momento de incerteza, ou em busca mesmo de auxílio espiritual. Então, assim, nesse momento, eu acho que não só o trabalhador espírita, mas como todo trabalhador em Cristo, ele é chamado a exercer de forma viva os princípios do Evangelho, da caridade. Então, cada pedido de oração é uma oportunidade de aprendizado moral, uma oportunidade de servir, de crescimento. Então, ao orar pelo outro, nós exercitamos a nossa humildade, como o Beto falou muito bem. Desenvolve o sentimento de fraternidade. Aí eu percebo que todos nós estamos ligados. Estamos todos ligados. Então, reforça a ligação com o plano superior, sintonizando na vibração do bem, não só para quem eu estou orando, mas para mim também, porque é um momento é um meio de comunicação entre os mundos. Então, ela tem que ser feita com muita sinceridade, porque ela nunca se perde, mesmo que ela não produza o resultado esperado, né? Por nós, porque nós somos imediatistas. Nós queremos hoje a resposta, nós queremos agora a resposta, e nem sempre ela vai vir tão explícita. Então, ela fortalece, ela consola, ela para quem recebe e para quem dá. E eu acho que também o trabalhador em Cristo, não só o espírita, mas o trabalhador em Cristo, ele também deve ter discernimento evangélico, porque às vezes nem todo pedido exige só a oração. Às vezes é necessário a gente orientar, consolar, mas sugerir também um tratamento espiritual, um passe, um evangelho no lar, um estudo, ou às vezes até um acompanhamento médico. Nesse momento, então, nós temos que ter um discernimento, porque é aquele momento que a pessoa veio nos solicitar, pedir socorro. Então, a gente tem que estar atento também. E é aquele momento lindo, né?
atitude assim, de trabalhador em Cristo. Quem pede é de acolher com amor, orar com fé e humildade, confiança na justiça divina. É isso. Olha, eu também gostaria de falar. Fica à Né? vontade, João. Eu só corroborar as palavras da Alessandra, porque é exatamente isso que eu ia falar. Ela falou com muita propriedade. Isso não é função do trabalhador espírita. Você acolher, você fazer uma prece, é de qualquer ser humano. Isso não é prerrogativa do espiritismo, não, do espírita. O católico, o protestante, o umbandista, o evangélico, todos eles têm que ter o mesmo procedimento. A prece é universal. Então, eu vou pedir desculpa para a Sueli, né, onde ela estiver, que ela disse que orientemos as pessoas que nos solicitam a prece, para que no mesmo dia e horário, em seus lares, façam uma leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu eu gostaria que fosse assim, eu gostaria, né. Faça uma leitura do trecho do seu livro de oração, porque o bandista ele não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o evangélico também não, o católico também não, né. Então se o católico nos pede, nós não podemos pedir para ele ler um livro que ele não tenha. Ele tem que ler um livro que ele possui. Qual o seu livro? Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Você tem a Bíblia? Tenho. Então, em tal hora você vai fazer a leitura da Bíblia, um capítulo, e fazer um raciocínio em cima daquilo e agradecer a Deus, pedir, louvar naquele momento. Isso é um culto, isso é uma prece, né. Então nós não podemos restringir as respostas, né, daquele que pede socorro para nós ao espiritismo, né, porque aí nós estamos segregando, nós não podemos fazer isso, né. Então é essa a colocação que eu queria fazer, essa colocação que eu queria fazer. Eu tenho um hábito que nós fazemos tratamento, né, lá na nossa casa. E aí, aquelas pessoas que passam pela nossa sala, elas já recebem a prece para elas fazerem, né. Porque muitas vezes elas não sabem fazer a prece. Então, a prece é feita, entregue a ela, e ela faz a prece de acordo com aquele modelinho, um modelinho para ela. Não que ela vai ter que falar aquelas palavras que ali estão, mas um modelinho para ela raciocinar, né. E então, esse é o dever de todo ser humano, todos nós, né, sem distinguir religião, credo, cor, nada, condição social, é isso. Na verdade, essa prece vem pronta até a pessoa ter força para usar suas próprias palavras, né? Necessário, né? Porque as pessoas muitas vezes elas se encontram numa situação tão insegura, tão complicada, que até para ela se expressar é difícil, né? Para muitos, colocar para fora é um desafio muito grande. Então, é só uma mãozinha apontando o caminho para que ela possa se familiarizar, né, com aquela leitura e aos poucos ir se abrindo, se sentindo confiante em si mesmo, que é o desabrochar da fé em si mesmo, né? Muito bem colocado, meninos. Muito obrigada. E fechando aí com chave de ouro com a fala do João,
Melhor colocado, impossível. Isso é uma atitude humana, né? Não é atitude espírita. O ser humano, ele tem como por obrigação sempre olhar para o próximo, e a verdadeira caridade sempre foi a oração, né? Realmente é o que nos ajuda, é o que alimenta a nossa alma. E nós encerramos hoje, então, com essas falas lindas e maravilhosas, o capítulo 19 do livro Obsessão e Desobsessão. Na semana que vem, estudaremos o capítulo 20, que é um estudo que particularmente eu adoro, a necessidade da reforma interior, que para mim é um verdadeiro milagre, né? Dentro desse nosso planetinha de provas É uma verdadeira prece. não é? É. É demais. Quero agradecer, aproveitar e começar com você, João. Gratidão pelas palavras, pelas colocações, pela presença. Eu que agradeço. Gratidão, Abby, pela sua participação, pela sua voz, por estar sempre aqui com a gente, fortalecendo o time. Muito obrigada. Eu que tenho muito a agradecer, sempre. Quero agradecer também os nossos dois participantes, Antônio e Roberto, gratidão pelas palavras. Obrigado, gente. E gratidão, Ale, por estar aqui também, sempre fazendo colocações, pontuações importantes, fortalecendo o nosso time. Gratidão, Ale. Cada dia eu fico mais encantada com esse estudo, porque é um momento de crescimento assim incrível. A gratidão é minha. E já agradecendo também aí os nossos queridos amigos que fazem a mágica acontecer, Cláudio, Glauber, Fredson, todo mundo aí por trás das câmeras, nos levando a estar com vocês que nos acompanham toda semana, e gratidão por vocês estarem conosco, absorvendo, participando e nos abraçando sempre que nos encontramos pelos corredores. Um abraço apertado para vocês. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.